Está começando mais um GC Online e estamos muito animados para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas hoje. Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele para confirmar no nosso coração a sua palavra e também para que nós possamos louvá-lo, porque Ele é digno. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por aqueles que nos assistem, muito obrigada por meus irmãos que estão aqui. Deus, que o Senhor venha, assim, de verdade falar aos nossos corações e que essa semente, essa palavra, germine, Deus, em nós, para frutificar frutos de obediência, de retidão, de justiça, em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Diga mais uma vez, meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
Glória a Deus. Incomparáveis são as promessas de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Estou aqui com a Alisson, a Fernanda, pastor Mateus. Gente, eu quero que você se reúna na sua casa com quem você estiver. E se você estiver em outro lugar, também chame alguém para ouvir a palavra de Deus junto. Então, abra comigo em João 6, 1 ao 13. Nós vamos falar hoje do milagre da multiplicação. O pouco com Deus é muito. Glória a Deus por isso, né? Jesus só precisa do nosso coração obediente e da nossa entrega total. Então, vamos abrir aqui em João 6, de 1 ao 13. E começa assim. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando-se os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, quanto aos que queriam, e fez, mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Amém, glória a Deus. Gente, que texto maravilhoso. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa história, né? A grande multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui o evangelista ele tem um propósito bem claro, que é revelar as obras de Jesus, aquilo que Jesus poderia fazer. E nós vemos aqui outros milagres já, nos outros GCs a gente está falando do livro de João, já vimos aqui do milagre do vinho, das curas, e aqui a gente está falando então de um outro milagre que Jesus estava pronto para fazer, para deixar claro ali para aqueles discípulos um outro aspecto do seu poder. Né? Porque eles já tinham visto Jesus fazer alguns milagres, mas o milagre sobre uma multiplicação, uma provisão, eles ainda não tinham enxergado isso. E a gente vai ver posteriormente outros milagres que Jesus vai estar operando, né? Até em relação à natureza, tempestade e tudo mais, mas isso é para os próximos programas. Mas a gente vê Jesus se revelando para aquele povo, para aqueles discípulos, cada vez mais, um pouquinho mais daquilo que ele é capaz de fazer, daquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. E é muito importante o nosso conhecimento sobre Deus ser progressivo. Jesus estava mostrando para ele: olha, por mais que você já tenha conhecido um pouquinho de mim, ainda tem mais. Ainda posso fazer coisas maiores. Ainda tenho um infinito poder para fazer o que for necessário, para que muitas vidas sejam tocadas pela minha presença. E aqui a gente vê Jesus, né? Esse é um dos milagres mais documentados, né? Nos evangelhos. E um milagre público onde as pessoas ali viram uma multidão enorme, participou daquela manifestação do poder de Jesus. E Jesus estava ali. E ele viu aquela multidão, e em Marcos, Lucas, também Mateus, vai dizer um pouquinho mais sobre esse texto. E ele vai dizer que Jesus olhou para aquelas pessoas e as viu e se compadeceu. Né? Ele fala que ele se compadeceu, ele teve compaixão, grande compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Porque aquelas pessoas vinham até ele, às vezes ali eles já tinham sabido sobre as manifestações de cura e milagres. Mas aqui, Jesus, mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam vindo até ele por um interesse, Jesus teve compaixão mesmo assim.
Ou seja, mesmo às vezes com as motivações erradas, o Senhor nos ama incondicionalmente, em todos os aspectos. E nós precisamos de compreender esse grande amor de Deus, né, Pastor Matheus? Amém, amém. De fato, é muito precioso, né, maravilhoso quando a gente percebe esse alcance que Jesus tem na nossa vida diante de uma realidade que é muito presente em nós, desde o pecado, né, desde a queda, que é uma realidade de escassez. Sim. A gente lida com escassez em várias áreas, está até escrito aqui, né, na agenda, na parte da exposição do texto, que, deixa eu achar aqui, ele observou na multidão que o ouvia a escassez da alma, mas também a escassez física. São dois tipos de escassez que Jesus observa, assim como ele observa na nossa vida prática até os dias de hoje. Sim. Desde que o homem pecou, Adão e Eva caíram no pecado, e isso se arrastou por toda a natureza humana, por toda a raça humana, nós lidamos com escassez e nós nunca temos uma vida totalmente completa. Você observa que sempre está faltando alguma coisa para a gente sempre sente falta de um recurso aqui, de um recurso ali, de um material, além dessa escassez que a Bíblia também trata, né? Uma escassez de alma, uma escassez espiritual, porque nós temos de fato, né? Nós vivemos aquele ditado tão famoso que existe um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. E essa é a maior escassez com a qual nós lidamos. Mas focando aqui nessa escassez de recursos nesse momento, a gente de fato precisa entender e ter esses encontros, essas experiências com Jesus, de perceber a provisão dele sobre nós, sobre a nossa escassez. Né? A gente crê em um Deus que ele opera milagres, ele ainda faz milagres. E muitas vezes, por estarmos vivendo um momento de escassez, vivendo no pouco, a gente dá espaço para a incredulidade, para a dúvida, e a gente muitas vezes esquece que, como diz o título dessa lição, o pouco com Deus é muito. É muito melhor nós termos pouco com Deus, confiando na provisão, no cuidado, na providência divina, do que termos muito e continuarmos vivendo essa maior escassez que o ser humano pode viver, que é a escassez da presença de Deus. Eu me lembro muito ali do texto de Apocalipse, capítulo 3, né, que é a carta à igreja de Laodiceia, e Jesus, quando manda João escrever essa carta, ele diz que aquela igreja, né, vocês se acham muito ricos, né, vocês têm muitos recursos, mas vocês são pobres, cegos e nus. Vocês não percebem que mesmo tendo tantos recursos, vocês são pobres, cegos e nus. Então, aquela igreja tinha muitos recursos, mas estava, né, vivendo uma escassez da presença de Jesus. Né? Mas a gente precisa rever esses conceitos da nossa vida e viver, de fato, esse alcance completo do amor de Deus sobre nós, que nos supre a escassez da alma e a escassez física também. Amém, glória a Deus. Tem um Provérbios que fala, que é o 3:5, né? Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. A gente precisa compreender que, independente da escassez que a gente está, nós não devemos nos apoiar naquela circunstância, né? Porque, às vezes, é isso que a gente percebe. O pastor Matheus falou aqui que Jesus viu a necessidade física daquelas pessoas. E por mais que ele estava ali com um interesse muito maior, que era de levar o pão da alma, que é completar ali aquele coração vazio daquele povo, Jesus também percebeu a necessidade física. Então, a gente vê o Senhor ali sendo tão sensível, tão amoroso, porque ele se preocupa com todos os aspectos da nossa vida. Por mais que aquelas pessoas precisavam de se despertar para aprender, entender que elas precisavam de Jesus na vida delas, Jesus sabia disso, mas ele se compadeceu tanto, que ele olhou o coração de cada um e ele também ofereceu o pão físico, né? Ele também ofereceu o suprimento físico para aquelas pessoas. E quando esse texto fala para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração, é que essas pessoas, elas tinham ali um dos primeiros contatos, né, com Jesus, muitos ali foi o primeiro momento. Mas nós, como discípulos, os discípulos aqui, a gente vai falar um pouquinho deles, eles já estavam caminhando com Jesus há um tempinho, né? E eles ainda estavam num nível de fé ainda que já era para estar desenvolvido, porque a gente viu Jesus falando ali no texto que Jesus perguntou para ver se eles sabiam o que ele ia fazer, o que ele era poderoso para fazer. Porque Jesus tem um texto que fala, Jesus perguntou para os experimentar,
né? Não sei se é Lucas, se é Mateus que fala isso. Tem um versículo dessa forma. E aí, esses discípulos que já estavam caminhando com Jesus há algum tempo, já era para eles poderem estar confiando no Senhor, que Ele ia suprir também essa parte, né? E a gente vê Jesus com um diálogo ali muito profundo com os seus discípulos. E Ele vai trabalhando no coração deles para que eles possam também crescer na sua fé, né, Fê? E é engraçado assim, né? Os discípulos já tinham visto inúmeros milagres. Eles sabiam do poder que existia em Jesus. E eles nem sequer pensaram nisso na hora, né? Eles mandam o povo embora, a gente não tem dinheiro para comprar o pão. E quantas vezes eu não estive nessa mesma situação dos discípulos, sabe? De já ter experimentado suprimentos físicos, espirituais da parte de Deus. E um momento, às vezes, com uma coisa, gente, que é tão pequena, deixar o desespero tomar conta. Falar, meu Deus, como que eu vou fazer? A quem que eu vou recorrer? Como que vai ser isso? E não descansar mesmo, né? Que a gente serve a um Deus que Ele é pleno, assim, existe tudo nele. Milagres não se explicam, né? Se explicassem, não seriam milagres. E é lindo isso, assim, pensar que a gente serve um Deus que Ele se importa com as grandes coisas e com as pequenas coisas, assim. Um dia desses eu tava... É uma coisa tão boba, gente, mas foi tão, assim... Deus falou tanto comigo na hora. Eu estava fazendo uma mudança, já levando alguns móveis meus para a casa nova, onde eu vou morar. E enquanto eu tenho uma penteadeira, porque eu gosto muito de maquiagem, né? Não sei se deu para perceber. A minha penteadeira estava na caminhonete na minha frente e eu no carro atrás. E eu via ela balançando assim. A dona Alma. Balançando. E meu coração veio parar aqui na boca e eu ficava assim, Senhor, por favor, Deus, segura essa penteadeira. Coloca os seus anjos ao redor dela. Eu não tenho dinheiro para comprar outra agora, é de vidro. E na hora, Deus falou tanto comigo assim, como que... E eu me senti boba pedindo aquilo para Deus, assim. Ao mesmo tempo que eu pedi, eu falava, nossa, que bobeira, sabe? Nossa, eu pedindo isso, tanta coisa mais importante. Aquela coisa bem, bem bobo que a gente fala, né? Nossa, Deus tem tanta coisa mais importante para se preocupar. Ele vai se preocupar com a minha penteadeira. Mas Ele é um Deus que cuida de detalhes, como é um Deus que cuida de coisas grandiosas, assim. E a gente precisa aprender a recorrer sempre primeiro a Ele, sabe? Sempre, sempre. Não tem outra opção. Jesus, Ele é suficiente na nossa vida. A gente não tem que recorrer a mais nada. Ele vai dar as estratégias, Ele vai dar o entendimento, o conhecimento daquilo que, se não for para ser um milagre, que de repente de 5 pães alimenta uma multidão, mas Ele te traz o entendimento do que fazer. A gente precisa carregar isso sempre no nosso coração e não se esquecer disso como os discípulos fizeram. Que a gente sempre tem que recorrer primeiro e sempre, não tem outra opção, é só a Jesus mesmo. Amém. E recorrendo a esse título, né? O pouco com Jesus é muito. Eu acho tão importante a gente observar, porque os milagres de Jesus são pedagógicos. Eles nos ensinam coisas. Aqui Jesus estava ensinando para a multidão que Ele é o pão da vida, né? Não era só que Ele ia multiplicar um pão físico para que as pessoas se alimentassem e depois iam ficar com fome de novo. Mas que Ele é o pão que nos sacia a fome. E essa fome que nós temos, né, esse desejo insaciável de nos satisfazer é a própria pessoa dele. Mas o pouco na mão de Deus é muito. Eu não sei como que é, né, na sua vida, a sua realidade espiritual, o seu coração, mas às vezes a gente tem uma coisa na nossa cabeça, né, Alisson, que a gente pensa assim, nossa, eu tenho que ter muito conhecimento para falar de Jesus. Nossa, eu tenho que ter muito dinheiro para poder ofertar, dizimar, para abençoar outras pessoas. Eu preciso de ter muito conhecimento teológico para ensinar a palavra de Deus para alguém. A gente tem aquela coisa na nossa cabeça, que a gente não pode dar aquilo que a gente tem. A gente tem que ter mais e tem que ter muito para começar a fazer alguma coisa,
para Deus. Como é que você pensa sobre isso? Sim, e a gente muitas vezes esnoba aquilo que Deus está procurando em nós. Sim. Então a gente acaba trocando muito e isso mostra onde que a nossa fé está. Porque ali os discípulos com certeza estariam muito mais tranquilos se eles tivessem 5.000 peixes lá, se eles tivessem 5.000 pães lá. Só que o ponto era, aonde que a nossa fé está? Naquilo que a gente tem na mão, aquilo que a gente está vendo, ou em quem está com a gente? Então, se a gente olha para Jesus e a gente entende que Ele que vai suprir o pouco que nós temos, a gente coloca a nossa confiança nele, não naquilo que nós temos. E é por isso que muitas vezes a gente chega nesse lugar de, tipo, nossa, eu tenho muito pouco para dar para Deus, isso aqui. A gente começa a fazer comparação, né? Tipo assim, nossa, fulano tá fazendo esse tanto de coisa para Deus, fulano tá entregando esse tanto de coisa, esse tanto de recurso. E a gente não entende que muitas vezes aquilo que a Bíblia vai nos ensinar naquela história até, né, da viúva com as 2 moedinhas. Sim. A gente precisa voltar nisso todos os dias, porque aquilo vai nos ensinar o quanto Deus está olhando para a intenção do nosso coração. Então não basta, isso eu tenho aprendido muito ultimamente, que não basta a gente simplesmente fazer algo para Deus, mas nós precisamos fazer com a motivação correta. Então se Deus olha para o nosso coração, a gente entende que mais importante do que aquilo que nós estamos dando para Ele é aquilo que nós temos dentro de nós. Então se a nossa fé está em Jesus, a gente está depositando a nossa fé nele, isso é o que vai agradar o coração dele, né? Então aí a gente vai deixar de fazer comparações e vai entender que o nosso pouco com Deus ele se torna muito. Amém. Então a gente precisa estar com os nossos olhos nisso. Amém, é isso mesmo. A gente até coloquei aqui na conclusão, que nós precisamos crer que mesmo um pequeno recurso não é o limitador para a provisão divina vir, desde que depositemos sempre nas mãos certas, nas mãos de Jesus. O pouco com Deus na mão de Jesus é o suficiente para que Ele possa fazer o milagre acontecer, né? Às vezes a gente fica esperando ter muita coisa para fazer alguma coisa para Deus, mas Ele só precisa que a gente confie nele, né? E porque se a gente for olhar, nós não temos uma boa régua, né, para analisar o quanto é bom e o quanto é pouco. A gente sempre vai achar que a gente está menor, é pouco, não é o suficiente, mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos em quem que nós devemos depositar total confiança. Eu vejo muita misericórdia de Deus, né, com a gente, na nossa vida, porque o nível de fé que a gente tem é muito pequeno diante do que a gente precisava, né? É muita incredulidade para uma pessoa só. E mesmo assim, como foi nesse caso, mesmo diante de um cenário de pouca fé, a misericórdia de Deus alcança e realiza o milagre. Mesmo os discípulos já caminhando com Jesus, mesmo já vendo, né, conhecendo o caráter de Jesus, vendo o poder de Jesus, ainda assim houve uma dúvida, ainda assim houve uma pequena fé. Mas mesmo assim, houve misericórdia de Deus para operar um milagre. Né? É bom que isso até nos conduz a um caminho de dependência, entender que o que Deus faz por nós vai muito além daquilo que nós podemos oferecer a Ele. Mas é a graça dele sobre a nossa vida. É verdade. A gente entender que o dono do milagre, ele só precisa de um coração rendido. Amém. E obediente, né? Às vezes a gente, para ter esperança, a gente quer ver recursos, quer ver circunstâncias favoráveis, quer ver tanta coisa. Mas Jesus aqui está ensinando para a multidão e para os discípulos. Você só precisa de mim, né? Que até o pequenininho, um pouquinho que vocês tiverem na mão de Jesus, o pouco que com Jesus é muito. Então, que o seu coração venha descansar em Jesus, né? Porque nós precisamos de confiar nele de todo o nosso coração. Em Filipenses 4,19, para encerrarmos, fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Que essa seja uma verdade no seu coração. O Senhor vai suprir todas as necessidades. Tem vezes que a gente não tem nada, nem um pouquinho para oferecer. Mas Jesus é poderoso para operar um milagre do zero. Amém. Como também é poderoso para operar um milagre através do pouco recurso que você tem, da pouca força, às vezes pouca vontade, motivação, às vezes ainda você está nos primeiros passos da fé e ainda se sente tão pequeno. Jesus é poderoso para fazer um milagre na sua vida
e te fazer também um agente de transformação, né, de milagres para tantas pessoas. Aqui a gente viu Jesus pedindo aos discípulos para distribuir aquele milagre que ele tinha feito. Ou seja, ele confia em nós, né? Ele é aquele que faz o milagre, mas nós somos aqueles que cooperam com ele para que esse milagre alcance várias pessoas. Jesus continua contando comigo e com você. Mesmo que a gente às vezes olhe, Jesus não tem nada, ele calma. Olha para mim, até aqueles discípulos fizeram isso, né? Todo incrédulo. Jesus, a hora já passou, já está tarde, a gente está no deserto, não tem recurso, não tem dinheiro, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele falou, é o suficiente. Então, com Jesus é o suficiente. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, porque Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Amém? Amém. Então vamos orar, vamos crer sim que o Senhor pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que ela venha continuar ministrando em nossos corações durante essa semana, durante esse dia, que o Senhor venha estar manifestando o seu poder milagroso em quem precisar hoje. Que a sua vida, Senhor, o Senhor como pão da vida, venha nos alimentar em nome de Jesus.